Queridos irmãos e irmãs, já há alguns dias nós temos visto que o Evangelho, Jesus tem falado sobre os finais dos tempos, sobre sinais que nós chamamos de sinais apocalípticos, né? Jesus falando sobre situações que deverão acontecer quando o nosso mundo estiver já para ser consumado e quando estiver se aproximando a chegada da plenitude do reino de Deus. Como diz o livro do Apocalipse, aquele momento em que virá do céu a Jerusalém celeste, onde serão feitas novas todas as coisas. E para falar a esse respeito destes tempos que deverão chegar, Jesus se utiliza de muitos sinais e de muitas linguagens, cujo objetivo era de chamar a atenção das pessoas para que estivessem vigilantes a respeito de quando deveria chegar o tempo de Deus. Logo, logo nós entraremos no tempo do Advento, que vai trabalhar e vai falar muito a esse respeito. Mas já o Evangelho começa a nos dar sinais a este respeito, porque existe uma necessidade muito grande em todos nós, na nossa vida, nos nossos corações, de guardarmos com fidelidade a palavra que o Senhor Deus nos anuncia. E quando Jesus, chegando em Jerusalém, olha para aquela cidade, ele como que traz em si esse suspiro de piedade, um suspiro de misericórdia. Às vezes, quando se lê esse evangelho, parece que Jesus estava lançando como que uma maldição sobre Jerusalém, mas não se trata disso, porque nós sabemos que Deus, na profundidade do seu amor, nunca lançou e jamais haverá de lançar qualquer maldição sobre qualquer pessoa. No entanto, Deus sempre nos abençoa e sempre quer fazer com que a nossa vida seja abençoada. No entanto, mesmo assim, Ele não deixa de nos exortar para que, por meio da sua exortação, saibamos qual é o caminho correto que devemos prosseguir na nossa vida para que alcancemos um dia o reino celeste. Então, quando Jesus olha para Jerusalém e nesse suspiro de misericórdia, diz: se vocês soubessem o que pode trazer a paz para vocês, era como se de fato o Senhor estivesse lamentando, porque eles sabiam o que poderia lhes trazer a paz, mas não tinham no seu coração aquele conhecimento da sabedoria divina pela qual eles poderiam se deixar tocar para mudar de vida, para converter-se e encontrar a paz. Porque Jesus, ao falar sobre isso, falava também sobre si mesmo, falava sobre não ser aceito por aquelas pessoas, estava falando sobre a sua mensagem de salvação, sobre o seu evangelho não estar sendo acolhido por aquelas pessoas. Quando Jesus assim suspirava e lamentava o destino de Jerusalém, ele o fazia porque ele estava ali, presente no meio de todas aquelas pessoas, desejando com que se encontrassem com a paz, porque ele mesmo era a paz que estava no meio daquelas pessoas. E aquelas pessoas estavam rejeitando a ele a verdadeira paz. E isso, meus queridos irmãos e irmãs, precisa cair também dentro dos nossos corações. Isso precisa também cair dentro de nós como um verdadeiro chamado de Deus, que no dia de hoje está falando com cada um de nós, comigo, com os que estamos aqui neste santuário, com cada um de vocês que nos seus lugares aonde estão celebrando conosco, acompanhando conosco, ouvindo conosco esta palavra, tenhamos a capacidade de refletir a respeito de como temos acolhido o Senhor em nossas vidas. A respeito de como nós temos enxergado a presença de Deus que vem ao nosso encontro. Porque às vezes nós nos iludimos pensando que somos pessoas que já estamos no caminho, já estamos, portanto, em algum grau de perfeição, então como se isso só já nos bastasse.
Temos que nos lembrar que no tempo de Jesus, as pessoas que o condenaram, as pessoas que buscavam fazer com que ele fosse condenado, crucificado, eram justamente pessoas que se consideravam homens e mulheres de Deus, mas não eram capazes de reconhecer a pessoa de Deus diante deles. Não eram capazes de reconhecer a presença misericordiosa de Deus que estava ali exatamente junto a eles. E às vezes, irmãos, às vezes, irmãs, nós também, no alto do nosso orgulho, pensando que sabemos tantas coisas, pensando que já estamos tão progredidos na fé, não somos capazes de enxergar Deus que vem ao nosso encontro. Fechamos os nossos olhos e os nossos corações para receber a palavra de Deus que nos é dada. Muitas vezes porque não gostamos da pessoa que está falando, porque não concordamos com aquilo que nós estamos ouvindo, porque temos preconceitos contra a pessoa que fala conosco, porque não queremos receber a palavra que vem de determinada pessoa pela qual nós a julgamos. E tudo isso acontecia com Jesus. Era julgado, era condenado, era deixado de lado, era mal visto pelas pessoas por causa do que ele dizia, porque não concordavam com ele, por causa da sua aparência, por causa do lugar de onde ele veio, de onde ele nasceu. E levando em consideração todas essas coisas, simplesmente não ouviam a voz de Deus e perderam o tempo da paz. Deus passou por eles e não perceberam a Deus. Santo Agostinho, o fundador da minha ordem, em um dos seus ensinamentos, ele diz exatamente isso: tenho medo que Deus passe e não volte. Para dizer que ele tinha medo de temer que a presença de Deus vinha até ele e ele não fosse capaz de perceber aquela presença de Deus e Deus fosse e não voltasse mais. E quantas vezes Deus passa por nós e não o percebemos? Quantas vezes Deus passa por nós e não só não o percebemos, como também o rejeitamos, o negamos, porque não está de acordo com aquilo que nós queremos, com aquilo que nós pensamos, com aquilo que nós fizemos como conceito de quem deve ser a pessoa, o homem e a mulher de Deus, de como deve ser a aparência da pessoa que vem falar conosco. E rejeitamos tantas e tantas vezes o Deus que vem ao nosso encontro. E rejeitamos a paz, como aquela cidade de Jerusalém. E quem sabe hoje Deus também, quem sabe Jesus não esteja olhando para nós e tendo também esse suspiro de lamento. Ah, se ele soubesse a paz que está sendo rejeitada. Ah, se ela conhecesse a paz que está perdendo. Ah, se ele ou se ela percebesse que eu estou vindo ao seu encontro e estou sendo rejeitado. Precisamos, meus irmãos e irmãs, ter um coração que seja mais aberto para ouvir a presença de Deus que fala conosco. Para entendermos que Deus vem ao nosso encontro para trazer-nos a vida e a paz que às vezes nós dispensamos porque simplesmente rejeitamos o Senhor, porque o Senhor não cabe naquilo que nós queremos que Ele seja. É preciso abrir o nosso coração e reconhecer o Senhor Jesus para receber dele a paz, como assim o fez Santa Isabel da Hungria, que nós celebramos hoje. Uma mulher de estirpe nobre, que casou-se com um rei, foi portanto, assim podemos dizer, uma rainha no seu tempo, no seu lugar, mas depois na sua viuvez encontrou o momento e a oportunidade para rejeitar tudo e deixar tudo, porque encontrava com o Cristo no olhar do pobre. O pobre que muitas vezes é deixado de lado por nós que somos cristãos, que o enxergamos com indiferença quando passamos pelas ruas, que chamamos às vezes por nomes de baixo calão, porque simplesmente não gostamos da sua aparência, não gostamos de como vem a nós, julgamos a eles dizendo que ele é isso ou que é aquilo. Do Cristo que vem ao nosso encontro na pessoa do que sofre,
sofre por tantas angústias, por tantas coisas, e vamos deixando a Ele de lado. Ah, se pudéssemos perceber a paz que receberíamos se nos voltássemos verdadeiramente ao Senhor. Peçamos, portanto, meus irmãos e minhas irmãs, que o Senhor Jesus, pela intercessão de Santa Isabel de Hungria, nos abra o nosso coração, para percebermos o Deus que vem até nós, para ser não só e unicamente a nossa paz, para ser a nossa vida e a nossa salvação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Este programa teve o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor e evangelize conosco. Ligue agora, 0 Operadora 11 42 00 80 80.